Glória a Jesus, aleluia. Eu saldo o pessoal do meu canal com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra para a nossa meditação nessa noite, né? Para mim é noite, para você que vai ouvir esse testemunho pode ser manhã, pode ser tarde e também pode ser noite, né? Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 1. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda. E chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil de dizer: perdoados são os seus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se e foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dará tal poder aos homens. Aí o milagre que o Senhor fez na vida daquele paralítico, né? Disse para ele: levanta-te e ande. Ele tomou a sua cama e foi para a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de testificar aqui um testemunho também de cura que teve na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Quando eu tinha... Hoje eu tenho 36 anos. Para a honra e glória do Senhor. Eu tinha, acho que 24 anos nessa época. Aí foi como uma maldição na minha vida, glória a Deus. Eu medi a minha pressão com uma menina que era minha prima. Ela tinha sido minha namorada, né? E eu deixei ela. Depois um dia eu passei na casa dela e falei: vamos medir a pressão. E estava muito quente nesse dia. E eu não queria medir a pressão. Ela ficou insistindo em medir. Deu 14/8. Não estava alta. Ela falou que estava alta e foi trazendo a papelada danada. Eu falei: não, isso é assim mesmo. E naquele mesmo momento, meus irmãos, a pressão minha subiu de verdade e eu fiquei com problema de pressão. Minha pressão era muito alta. Aí, depois daquele dia para cá, eu passei a tomar remédio de pressão e tomava 5 comprimidos por dia. E os médicos, quando eu ia medir a pressão, eles ainda tentavam me amaldiçoar, ainda profetizando coisa ruim na minha vida, né? Falava pra mim assim: qualquer hora você vai dar um infarto, se a pressão sua tá muito alta. Tá por qualquer hora você dá um infarto aí, mas eu cria no meu Deus. E confiava que Deus era Deus para me livrar, né? Jesus operou maravilha aqui na terra. Ele era Deus para estar me livrando também. E aí aquilo eu fui ficando pior, meus irmãos. Cada vez mais doente. Aquela pressão alta e... arrumei um problema também que chamava ansiedade generalizada, que é trem terrível. A pressão subia, eu ficava ansioso e danava passar mal. E deitava para dormir e pensava: amanhã eu não amanheço com vida. Pensava comigo mesmo, falava: amanhã eu não amanheço, estou ruim demais. E naquilo, meus irmãos, eu passei a não comer mais. Eu passei a ficar só na cama diária, tremendo, aquela aceleração terrível, coração batia 150 batidas por minuto, meus irmãos. Chegou a bater 150 batidas por minuto. Eu vomitei na hora. Tanto que o coração acelerou e eu cheguei a vomitar. Aí eu passei a ficar na cama, meus irmãos, não comia. Nesse tempo minha mãe ainda era viva. Hoje em dia já faleceu. Creio eu que ela está com o Senhor na glória.
E eu fiquei a pessoa muito doente mesmo. Ela me obrigava a comer, porque tem que comer. Eu comia aqui e vomitava ali. Não parava nada no estômago mais. Ia para a igreja. Não, antes eu nem ia para a igreja não, meus irmãos. Quando eu fiquei doente, eu ia para a igreja. No passado, outros anos atrás, eu ia para a igreja. Depois me afastei da igreja, topava com os irmãos da igreja. Perguntava, Edivaldo, você não apareceu mais na igreja? Eu falava, não, desanimei com aquilo lá. Olha para você ver. Olha o que eu falava da obra de Deus. Aí, creio eu que veio essa enfermidade também, foi para eu voltar para os pés do Senhor, né? Porque se eu morresse daquele jeito que eu estava, não ia alcançar a salvação. Aí foi assim. Eu peguei, eu não comia mais, peguei a ficar só tremendo, fiquei magrinho, tomando remédio e nada adiantava. Quando ia nos médicos, eles falavam dessa maneira, que eu estava para dar um infarto, cair que a hora. A pressão não abaixava de maneira nenhuma. Aí a minha irmã, que é até do mundo, né? Ela não é evangélica, mas ela falou para mim, por que você não volta para a igreja? Já que você está ruim demais mesmo, quase morrendo, doendo demais, por que você não volta para a igreja? Aí eu pensei comigo mesmo assim, vou voltar para a igreja, porque mesmo morrendo eu vou morrer salvo. E foi assim, voltei para a igreja e passava revelação para mim, revelação boa. Teve uma vez que um pastor nosso lá passou uma revelação para mim, que um dia eu ia parar com os remédios, né? Mas não era ele que ia tirar os remédios, não. Quem tirava o remédio era o médico. Aí eu continuei firme com Deus, orando e pedindo a Deus. Aí fui melhorando, graças a Deus. A pressão, de vez em quando subia, de vez em quando ela ficava boa, outra hora subia demais. E aquilo foi aquela luta, pelejando com aquilo, bebendo remédio para aceleração no coração também, que era acelerado demais. Tomava um remédio chamado Propanolol. Se eu não tomasse, não dormia de jeito nenhum, o coração batia lá no ouvido. Aí eu peguei, né, continuei firme com Deus, entreguei minha vida para o Senhor, batizei na igreja. Hoje em dia já tem, no dia de hoje, eu acho que já tem, se eu não me engano, uns 12 anos que eu sou evangélico. E para a honra e glória do Senhor eu não morri, né? Para a honra e glória do Senhor eu não dei infarto, como os médicos diziam. Deus me curou. Hoje eu não tomo nenhum medicamento de pressão mais. Para a honra e glória do Senhor, eu trabalhei numa empresa. Quando eu fui sair da empresa, eu tinha convênio. Pensei, vou aproveitar o convênio e vou fazer uma bateria de exame. Fui colocar um aparelho no meu braço para ver a minha pressão. Nisso eu tomava só um comprimido já por dia de pressão. Colocaram um aparelho ali no meu braço para medir a pressão, e chama mapa. Ele mede 15 em 15 minutos, mediu a noite inteira. Aí eu fui nesse médico fazer uma esteira, outros exames lá. E chegando até aquele médico, ele conferiu aquelas batidas de coração, medida de pressão, e falou para mim assim, não, você pode parar com o seu medicamento, porque você não tem mais problema de pressão. Por honra e glória do Senhor, eu estou curado da minha pressão, glória a Deus. Curado. Aí o homem um ser humano, é muito falho, meus irmãos. Eu costumo ir no médico, ainda comendo com a enfermeira quando vai fazer o colhimento. Brincar, minha pressão vai ficar alta, que toda vez que eu ia no médico, ela subia. Aí as minha pressão, por honra e glória do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, ela está 12/8, 13/8, 12/8. Estou com pressão de criança. Hoje eu tenho 36 anos e com uma ótima pressão, para a honra e glória do Senhor. E estou na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando, tocando. Depois que eu fui para a igreja, eu aprendi violão, o Senhor me abençoou. Eu toco na minha igreja e estou aí para pregar a palavra da verdade, meus irmãos. Eu frequento uma igreja que chama Deus e Amor. Como eu aprendi com o homem de Deus, chama missionário Davi Miranda,
e aprendi com o Espírito Santo de Deus, eu tenho levado a palavra do Senhor na igreja e também na rua também, quando eu topo com alguma pessoa que necessita da palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus no lugar onde eu trabalho, na barbearia. Estou aí para pregar a palavra da verdade, né, meus irmãos? Nós temos que pregar as rosas e também os espinhos. E procurar porfiar para o caminho reto. Não deixando o mundo entrar na nossa vida. Porque o Senhor nos escolheu, foi para ser sal da terra e luz do mundo, como diz a palavra do Senhor. Pregai o evangelho a toda criatura, pregar a verdade. O que crê e for batizado será salvo, que não crê condenado. Estamos aí na batalha, na peleja com o Senhor. E não nos devemos deixar o mundanismo entrar na nossa vida, não, meus irmãos. Não deixar o mundo entrar. Porque não é ano de cristão que vai salvar, mas perseverança, obediência e santidade. Glória a Deus, aleluia. Você que gostar desse testemunho, compartilha ele, que é um testemunho de cura. Um grande testemunho de cura na minha vida. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui, né? Eu estaria morto. Eu só estou aqui, a obra foi grande, a cura grande, que o Senhor operou na minha vida. Hoje eu não tenho mais ansiedade, nem problema de pressão. Glória a Deus, aleluia. Tudo para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui, né? Como vaso nas mãos do oleiro. Como cidadão do céu, pregador da palavra da verdade. Que o Senhor venha abençoar a todos. E você que gostar desse testemunho, comenta ele. Inscreva no canal, deixe seu joinha. E compartilha esse testemunho, que com certeza vai ser edificação para a vida de alguma pessoa que talvez neste momento está passando a mesma dificuldade, o mesmo problema, mas ainda não entregou sua vida para o Senhor, né? Se não entregar a vida para o Senhor, tiver numa situação dessa, com certeza vai morrer e ainda vai perder a salvação, se não estiver firme com Deus. E se você aceitar o Senhor como muito suficiente Salvador, você pode alcançar a sua cura, e glória a Deus, e também alcançar a salvação da sua alma. Que todos fiquem na paz, e que Jesus abençoe a vida de cada um e a família de cada um. Que Deus venha abençoar no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.